Um engenheiro que assumiu as usinas de cana-de-açúcar da família e transformou o negócio em um dos 10 maiores grupos empresariais do Brasil. É assim que dá para resumir a trajetória de Rubens Ometo com o Grupo Cosan, hoje avaliado em mais de 10 bilhões de reais na bolsa. Mas o roteiro de sucesso do empresário está num dos capítulos mais tensos de sua história. O grupo reúne negócios que vão do etanol às ferrovias, passando por gás natural e lubrificantes. Só que hoje a Cosan carrega uma dívida de 17 bilhões e meio de reais. É algo insustentável. E para mudar essa trajetória, o Rubens Ometo fechou um acordo com um dos maiores banqueiros do Brasil. Eu estou falando de André Esteves, do BTG Pactual. Em setembro, a Cosan anunciou que deve receber uma injeção de capital de até 10 bilhões de reais, ancorada pelo BTG e pela gestora Perfin. Essa operação ainda precisa ser aprovada em Assembleia de Acionistas da Cosan, mas se for fechada, pode mudar a dinâmica de poder num grupo onde Ometo sempre deu a palavra final e muitas vezes comprou grandes brigas para garantir o controle. Prova disso são as disputas judiciais que travou com a própria família para assumir os negócios. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Negócios de Família. O que está em jogo hoje na Cosan, como Ometo construiu esse império e como os novos sócios podem mudar o comando e o futuro da Cosan. Para diminuir suas dívidas, nos últimos meses, a Cosan promoveu um verdadeiro saldão. Ela vendeu sua participação minoritária na Vale, se desfez de usinas de energia e de produção de açúcar e etanol e ainda encerrou a sociedade no Grupo Nós, que comandava os mercadinhos da OXXO no Brasil. A venda mais recente aconteceu na Raízen, que é uma das empresas mais importantes do grupo e concentra boa parte tanto das dívidas quanto dos ativos à venda. A Raízen é dona dos postos Shell no Brasil e foi criada em 2011 em uma joint venture entre Cosan e Shell. Hoje ela está se desfazendo de tudo que não é parte do negócio principal e também de usinas que não são prioritárias ou estão no prejuízo. Segundo o CEO Nelson Gomes, a ideia é simples: cortar dívidas e simplificar a operação. O Nelson chegou ao comando da Raízen no fim de 2024, vindo justamente da presidência da própria Cosan. Essa troca foi parte de uma dança das cadeiras organizada pelo Ometo para ajustar as estratégias de seus negócios. E quem assumiu a Cosan foi Marcelo Martins, que é o braço direito do Ometo e o responsável pelas fusões e aquisições mais importantes do grupo nas últimas 2 décadas. Mas em todas as empresas da Cosan, quem dá a palavra final é o próprio Ometo. Hoje, com 75 anos, ele ocupa a presidência do Conselho de Administração em todos os seus negócios e dá expediente diariamente no grupo. É uma característica aí tanto do homem que assumiu as usinas da família quando eram pequenas e comprou briga com todo mundo para poder estabelecer a sua visão e comando. Ao contrário de muitos herdeiros, o Binho, que é como o Rubens Ometo é chamado pelos íntimos, não começou a carreira nos negócios da família. Durante a faculdade, ele fez estágio no Unibanco e depois passou quase 10 anos no Grupo Votorantim, como braço direito de José Emílio de Moraes Filho, que era presidente e um dos donos do negócio. O envolvimento da família Ometo com o setor de cana-de-açúcar começou com o avô materno do Binho, o Pedro Ometo, um imigrante italiano que comprou a usina Junqueira em Piracicaba, lá em 1936. Rubens cresceu vendo os pais trabalharem nos negócios da família e as coisas prosperavam financeiramente, mas o clima era de constante tensão. Isso porque o avô teve 7 filhos e eles estavam sempre disputando poder nas usinas. A mãe de Rubens tinha só 11% do patrimônio da família e por isso ele chegou a planejar uma vida longe do setor. Mas a aproximação dele com o negócio aconteceu quando o tio Orlando, que comandava as usinas, ficou doente e pediu ajuda. Rubens gostou do trabalho e passou a comandar parte da operação. Só que quando seu tio morreu, os primos se uniram para tirá-lo do comando. Isso deu início a um processo judicial que durou 5 anos e terminou em 1993. Pouco depois veio outra disputa, dessa vez com a própria mãe e os irmãos. O Rubens queria criar uma holding para unificar os negócios, profissionalizar a gestão e afastar parentes da operação.
Tudo isso, claro, com ele no comando absoluto. Mas o restante da família não concordou, e foi aí que a mãe entrou na justiça para afastar o filho. Nas 2 batalhas, Rubens saiu fortalecido. Ele assumiu os negócios e colocou sua estratégia de holding em prática. Nos anos seguintes, comprou usinas à beira da falência, depois abriu o capital da Cosan na Bolsa Brasileira em 2005 e na Bolsa de Nova York em 2007. Em 2008 veio a aquisição dos postos da marca Esso no Brasil e em 2011 veio a criação da Raízen. O Rubens também colocou a Cosan em outros segmentos. Entrou em logística com a Rumo, em gestão de terras agrícolas com a Radar e em gás natural com a Comgás. Mas a fase de expansão sem freios mudou de tom quando ele investiu em um negócio onde havia outros nomes de peso disputando o poder. A entrada de Ometo na mineradora Vale surpreendeu todo o mercado. O empresário sempre teve como estratégia ter o controle das empresas em que investe. Mas aí, em 2022, a Cosan comprou uma participação minoritária na Vale, desembolsando 18 bilhões e meio de reais. O negócio tinha um objetivo: participar das discussões sobre a sucessão no comando da empresa e colocar um de seus nomes de confiança como CEO. O problema é que havia outros interessados em indicar nomes para esse cargo, incluindo o presidente Lula. E depois de meses de disputa, nem Ometo nem Lula conseguiram emplacar seus nomes. A Vale adotou uma solução caseira. Só que a operação desenvolvida pela Cosan para comprar a participação na Vale acabou deixando ela com uma dívida pesada em pleno momento de juros altos, e foi isso que obrigou a companhia a vender a sua participação na mineradora. Mas nem a venda da participação na Vale, nem a de outros ativos foram suficientes para sanar as dívidas da Cosan. Por isso, em setembro, o Ometo anunciou a chegada de novos sócios. A assembleia para aprovar a oferta de ações que marca a chegada do BTG e da Perfin está marcada para o dia 23 de outubro. Se o plano for aprovado, haverá o lançamento de uma primeira oferta de ações de mais de 7 bilhões de reais, um lote que será totalmente subscrito pelo consórcio formado por Ometo, o banco de André Esteves e a Perfin, e depois haverá uma segunda emissão de até 2,75 bilhões de reais destinada aos acionistas minoritários. Além de mexer na estrutura acionária, a entrada dos novos sócios deve alterar o controle que a família Ometo detém na Cosan. Pelo acordo desenhado, Ometo continuará no comando nesse primeiro momento e seguirá como presidente do conselho até 2031, quando terá 81 anos. Depois desse período, BTG e Perfin poderão atrelar mais papéis da Cosan ao acordo de acionistas e, com isso, mudar a composição do bloco de controle. E o grande nome dessa nova fase da Cosan é o de André Esteves. Ele não só dita os rumos do BTG, como também, por meio do banco, detém uma participação minoritária relevante na própria Perfin. Mais do que socorrer a Cosan, esse movimento deve colocar Esteves e seu banco no centro das decisões de um conglomerado que fatura 45 bilhões de reais por ano e tem peso direto no PIB do Brasil. Hoje, Ometo tem 2 filhas que não participam do dia a dia dos negócios e os netos ainda são jovens demais para ter um assento na companhia. Segundo ele, não há qualquer pressão para que a família volte à gestão. Afinal, Ometo aprendeu na prática que misturar família e negócios pode trazer grandes dores de cabeça. A Cosan nasceu de um conflito familiar e chegou ao topo sob o comando firme de um só homem. Mas o futuro do grupo pode depender justamente da capacidade de Ometo de abrir espaço para novos sócios. Em empresas familiares, o poder raramente é eterno, e na Cosan, ele já começou a mudar de mãos.